Olá pessoal, tudo bem? Espero que vocês estejam bem. Aqui é o professor me falando, tá? É, Como alguns de vocês talvez me conheçam, outros não, então irei me apresentar brevemente para que vocês possam ter um pouquinho de conhecimento sobre a minha pessoa. Minha formação acadêmica é engenharia elétrica, sou eletrotécnico também e trabalho no segmento da indústria há aproximadamente aí 16 anos, né? Então já tenho uma certa bagagenzinha com relação a experiência, né, e com relação às instalações elétricas. E basicamente é o que a gente vai conversar, ou a gente vai comentar sobre essa disciplina, que, como vocês sabem, eu tenho ciência, a disciplina é de instalações elétricas industriais. Portanto, agora a gente vai verificar o que é que a disciplina traz, né, de recurso para vocês e quais são os requisitos básicos que vocês devem ter ao término do conteúdo, né, da disciplina de uma forma geral. Pois bem, pessoal, conforme vocês estão verificando na telinha de vocês, essa disciplina tem basicamente três tópicos, né? Então, esses tópicos que vocês devem ter conhecimento mínimo ao término de todo o conteúdo, de todo encontro que teremos, né? E o primeiro tópico, ele diz respeito a que nós tenhamos, que vocês tenham, né? Conhecimento mínimo de ler e interpretar projetos elétricos, simbologias gráficas de diagramas esquemáticos de instalações elétricas industriais, máquinas operatrizes e sistemas eletroeletrônicos, tá? O segundo tópico, identificar e definir as necessidades de proteção das instalações elétricas industriais, sistemas elétricos e equipamentos de seus usuários. E por fim, vocês devem analisar as instalações elétricas industriais, sistemas e equipamentos elétricos, seguindo os esquemas técnicos, observando parâmetros e aplicando ferramentas e instrumentos específicos, normas técnicas e adequando os circuitos e instalações para alimentação dos equipamentos e elementos necessários. Dando continuidade aqui, pessoal, um breve estudo de caso para que vocês tenham mais ou menos uma noção, né? Como que se baseia uma planta elétrica industrial de uma forma geral, né? Comumente, uma planta industrial grande, como uma grande refinaria de petróleo ou uma grande usina siderúrgica, por exemplo, tem uma carga elétrica total que pode chegar em média aí a 100 MVA, tá? Uma carga dessa magnitude geralmente é atendida por geradores próprios e também através de concessionárias de energia elétrica local, né? Geralmente em tensões de 138 ou 230 kV ou superiores, né? Dependendo do fornecimento, da disponibilidade da concessionária. Como mencionamos anteriormente, né, no slide anterior, abaixo a gente tem uma imagem basicamente simplificando uma distribuição, né, ou uma alimentação de energia elétrica de uma determinada indústria, ou da indústria que nós citamos anteriormente, né? Ou seja, nós temos um sistema elétrico típico e simplificado na parte do suprimento da energia, né, do que a concessionária fornece. Então, se vocês observarem, nós temos o fornecimento da concessionária, tá? Aqui é a simbologia de fornecimento da concessionária. Nós temos um disjuntor primário, né? Temos um transformador possivelmente transformador rebaixador, claro, tá? Nós temos o disjuntor do secundário e os barramentos de distribuição para setores secundários aí, tá? E claro, nós temos geradores também para alimentar essa planta em caso de uma falta ou de uma falha de fornecimento da concessionária. Então, os geradores alimentaria a planta, claro que passando por disjuntores e alimentando a barra e, por consequência, distribuindo toda essa alimentação elétrica para os alimentadores e as demais cargas que vai existir na planta, tá bem? Ok. Como a gente já conversou anteriormente, né, a tensão mais comum utilizada para a distribuição industrial é de 13,8 kV, né, podendo ser utilizada tensões ligeiramente maiores que 13,8 ou menores, como 6,6 ou 4,16 kV. Mas como é mais comum, de fato, a gente verificar, né, e presenciar níveis de tensões em média 13,8 kV, tá? Os alimentadores são compostos por cabos elétricos em instalações aéreas ou instalações subterrâneas e têm a finalidade de levar energia desde a subestação principal até subestações consumidoras. De antemão, já lhe adianto que em instalações elétricas industriais, em sua grande maioria, os alimentadores provenientes das subestações que alimentam áreas ou subestações secundárias são subterrâneos, né, em funções da indústria, né, da movimentação de carga e etc. Tá? A instalação subterrânea, como eu comentei, né, é a mais utilizada nas indústrias por não restringir a movimentação de equipamentos e bens, como guindastes, por exemplo, que acontece com a área, né? Ou seja, em determinadas indústrias se tem muito transporte de carga, de maquinário, de equipamentos,
e de uma forma geral, de produtos que são manufaturados por aquelas indústrias, né? Ou seja, em alguns casos, esses maquinários de grande porte, eles, quando estão elevando ou transportando cargas, se nós tivéssemos instalações aéreas, com certeza traríamos um grande problema, né, para aquela tipo de movimentação ali. Portanto, as indústrias optam, em sua grande maioria, por ter instalações subterrâneas, né, para transportar toda essa energia elétrica aí proveniente da concessionária e de sua subestação principal até subestações secundárias e adjacentes de forma subterrânea, ok? Como mencionei, né, aqui está uma exemplificação de como que é feita toda essa instalação, toda essa infraestrutura, como que é feito esse transporte, né, ou instalação dos cabos, né. Os eletrodutos, né, inicialmente, que eles são instalados para poder, vamos dizer assim, proteger de uma forma mecânica os cabos, né, eles são instalados de forma subterrânea, ou seja, se constrói uma valeta, uma vala, né, e em função dessa construção, você instala os seus eletrodutos e, por consequência, você também instala caixas de passagem, né, concretadas para que possa haver ali, para que você seccione seus eletrodutos e sua instalação de uma forma geral, né, porque você não consegue fazer uma passagem de um cabo ali, sei lá, de 300, 400 metros, sem caixa de passagem. Você precisa de caixa de passagem, caixa de inspeção, para você fazer manutenções e até mesmo futuras instalações, tá? Então, voltando aqui para o slide, né, os eletrodutos são agrupados em valas e concretados externamente, a fim de oferecer proteção mecânica aos mesmos, como comentamos anteriormente, né? Outra alternativa mais barata e menos segura para a instalação dos alimentadores seria aquela com cabos diretamente enterrados. Porém, como a própria informação já fala, né, o slide já fala que não é uma forma tão segura, pois você não tem proteção mecânica, né? Você vai ter infiltração no solo, você pode, dependendo da indústria, do tipo de ambiente, você pode ter produto ali infiltrando no solo, se não for uma empresa que ela liga muito para o meio ambiente. Então, essa infiltração, esses produtos corrosivos, eles podem comprometer a isolação dos condutores, por consequência, você ter problemas futuros em sua instalação. Ok. Segundo as normas, esses condutores devem estar a pelo menos 60 centímetros de profundidade e tem que haver uma fita de alerta de risco, que, ou seja, que ela deve ser instalada ou deve ser colocada, né, a 30 centímetros de profundidade com relação ao nível do solo. Ou seja, você vai ter uma valeta lá para a instalação dos eletrodutos, que tem que ter ao mínimo 60 centímetros de profundidade com relação ao nível do solo. E posterior a isso, né, ou seja, 30 centímetros acima dessa instalação dos eletrodutos, deve haver uma fita de sinalização, tá? Conforme norma, porque essa fita vai sinalizar que abaixo daquilo dali, ou seja, no mínimo 30 centímetros abaixo, vai haver ali condutores, né, instalações elétricas ali com nível de tensões consideravelmente alto, tá? Além disso, é recomendado também por norma que seja sinalizada a passagem dos eletrodutos subterrâneos, né? Ou seja, que haja plaqueta, alguma identificação ali, alguma placa de identificação da forma geral, informando que existe ali eletrodutos ou instalação elétrica subterrânea. Bom, pessoal, conforme comentamos na apresentação da disciplina, é de suma importância que tenhamos conhecimento de algumas normas específicas, né? Que nós, como pessoas de manutenção, principalmente manutenção elétrica, devemos ter conhecimento mínimo dessas normas e aplicá-las no nosso dia a dia, tá? Como, por exemplo, a norma NBR 5410, ela diz respeito a instalações elétricas de baixa tensão. Outra norma, NBR 14039, ela trata das instalações elétricas de média tensão, que varia entre 1 kV a 36,2 kV, tá? E outra norma que deve estar na corrente sanguínea de um eletrotécnico ou de um eletricista é a NR10, que trata da segurança de instalações elétricas, né? Isso daí a gente não pode esquecer jamais. A NR10 é algo que a gente tem que conviver com ela diariamente, tá? E uma norma também bastante aplicada e que é de suma importância que tenhamos propriedade e conhecimento é a NR 5419, que é proteção contra descargas atmosféricas, tá? E existem também normas específicas para sua instalação, como por exemplo, hospital, grande público, etc, né? E a módulo 8 PRODIST, né, que ela diz respeito à qualidade de energia elétrica, né, seja ele em qualquer ambiente, né, principalmente na indústria, que é entre aspas, um grande poluidor, né, da nossa energia, né, ele acaba meio que
trazendo alguns efeitos ali para a qualidade da energia elétrica de uma forma geral. Hoje, de uma forma, é a indústria que é a maior responsável por, vamos dizer assim, por produzir esses grandes problemas, né, de harmônicos, de ruídos, etc., na nossa rede. Então, essa norma módulo 8 Pro diz respeito justamente a isso, a qualidade de energia elétrica, tá? Então, se nós vamos trabalhar de uma forma geral, se você é um eletrotécnico, vai trabalhar numa empresa que faz consultoria sobre qualidade de energia, né, sobre correção de fator de potência, por exemplo, o que é que você pode fazer para melhorar uma conta de energia elétrica de um determinado cliente ou de uma indústria, você tem que estudar bastante essa norma para que você tenha propriedade e para que você possa, de fato, resolver o problema do cliente. Tem outras normas que a gente também comenta, né, que é a NBR 13570, que é instalações elétricas em locais de afluência de público, né, com requisitos específicos, tá? E a NBR 13534, que é instalações elétricas de baixa tensão, requisitos específicos para instalações de estabelecimentos de assistência de saúde, né, conforme mencionamos no slide anterior, tá? Essas duas normas aí, elas são específicas para suas determinadas áreas, né? A 13570 é em locais com afluência de público, né, vamos dizer assim, se você vai ter uma empresa que vai trabalhar fazendo instalações elétricas de palcos de show, por exemplo, é interessante que você tenha propriedade e estude essa norma. Por exemplo, se você vai trabalhar na empresa que presta manutenção em um hospital, né? Ou seja, em locais que de suma importância ali para manter, vamos dizer assim, um paciente em condições vitais mínimas, é interessante que você tenha propriedade na NBR 13534. E assim sucessivamente, né? Existem várias e várias normas. Aqui não vem ao caso a gente comentar ou se aprofundar em cada norma, porque não é o intuito da disciplina, mas é interessante que vocês saibam, tenham ciência que essas normas existem, né, na verdade, e que vocês possam buscá-la ou pesquisá-la ou se aprofundar nelas quando, quando né, houver necessidade. Bom, pessoal, conforme acabamos de verificar aqui na nossa aula, aprendemos um pouquinho sobre cada norma, né? Algumas normas que regem ali algumas instalações elétricas, sejam elas industriais ou não, assim como também alguns conhecimentos mínimos e básicos sobre elas, né? Para que vocês tenham ciência que elas existem e que no futuro, caso vocês necessitem, vocês saibam como consultá-las, né? Claro, e saibam o que cada uma rege, né? O que cada uma diz respeito sobre o tipo e como ela se aplica às instalações elétricas, tá? Iremos dar continuidade do conteúdo na próxima aula e espero que vocês venham conosco. Torne-se um profissional do futuro. Centec. Quem tem, tá bem.